meus amigos, boa tarde, dependendo da hora que você está vendo. O pastor Oswaldo, seu amigo de fé, que traz aquela mensagem de fé todos os dias para te manter de pé em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje é quarta-feira, né? Dia em que nós oramos pela Sagrada Família. Portanto, prepara a família aí, começa a compartilhar o vídeo aí com todo mundo. Eu tenho certeza que você ama a sua família, né? As de perto, as de longe. Compartilha o vídeo com todos. De repente tem alguém na família numa situação até mais difícil que a sua, ou nos grupos que você pertence, tem alguém numa situação às vezes difícil, né? Complicada, e ela vai ouvir a boa palavra. A palavra é o poder de Deus, né? Então não tem outra maneira do poder de Deus agir sem a pessoa ouvir, né? Esse negócio de falar que tem fé, isso aí todo mundo tem, né? Mas ver o poder de Deus agir é só quando você realmente se agarra, entende como Deus é, e aí então Ele pode operar na sua vida maravilhosamente em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Prepara lá um copo de água assim, ó, daqui a pouquinho nós vamos fazer uma oração na água, e porque aqui é tudo rápido, porque o nosso tempo é curto aqui na plataforma, na íntegra mesmo. Aí eu queria ouvir muita coisa, eu queria aprender muito, aí é só na igreja mesmo, tá? Assim, é só para aquelas pessoas que não podem sair de casa mesmo, está numa situação muito difícil, não pode andar, não pode se locomover. Aí você vai assistindo, aí a fé vai entrando no seu coração, vai participando dessa água consagrada. Daqui a pouco você está bem, aí você vem para o meio da congregação, você tem que ouvir o sacerdote, tem que ouvir o profeta, aí Deus vai trabalhar grandiosamente na sua vida, não tenha dúvida disso, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, maravilha, bênção o dia todo, mas agora acabou tudo, né? Então agora a gente está pegando um pouquinho do que foi o que aconteceu durante o dia e mandando para casa das pessoas, para aquelas que não podem vir até a igreja, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Vamos então aqui entrar na palavra de Deus. Aí eu vou resumir, fazer um resumo dos resumos aqui do que aconteceu aqui na igreja, e depois então nós vamos fazer a oração na água, vamos fazer a oração para todas as pessoas, né, em nome do Senhor Jesus. Então vamos lá para o livro de 2 Reis, toda a atenção que eu já estou pregando para você, tá? Vamos lá para o livro de 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo de número 18, tá? Onde nós falamos aqui hoje o dia todo do segundo livro de Reis, no capítulo 18, a partir do verso 1, tá bom? A partir do verso 1, a gente vai pular aqui, porque a gente vai fazer aqui um resumo nos resumos, né? Então vamos pegar aqui algumas partes, né? E vamos pular outras em nome de Jesus. Vamos pegar assim, só aquela parte que nos interessa para o momento, essa parte que nos interessa. Então diz assim, ó, no versículo 1, capítulo 18 de 2 Reis, versículo 1: E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá. Toda atenção, hein? E começou a reinar então Acaz, filho de Acaz, começou a reinar Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá. E tinha 25 anos de idade quando ele começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Abi, filha de Zacarias. Atenção, verso 3: E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizeram Davi seu pai. Então repara que ele fez tudo que era reto, nada que Deus abominava, que Deus rejeitava, ele fez. Ele só fez o que era reto diante dos olhos de Deus, conforme tudo o que fizeram Davi seu pai. Davi não era o pai dele, né? Davi era a referência que eles tinham, né? Porque todos olhavam para o sucesso de Davi e tinham Davi como a sua referência, como seu pai. Nós chamamos Jesus de pai hoje. Antigamente chamavam Moisés de pai, aí depois veio outros, né, que eram usados por Deus, e
cada época tinha a sua referência, né? E nessa época aqui a referência era Davi. Então ele fez conforme Davi fez, ele fez tudo que era reto aos olhos do Senhor, só que ele fez mais ainda. Você vai entender aqui agora, ó. Você pula para o versículo 5, você vai ver a diferença, ó. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Então, presta atenção. Olha só. Preste muita atenção nisso, porque isso aqui é que faz a diferença. No Senhor Deus de Israel confiou. Meu irmão, você tem que confiar. Se você é um cristão, se você começou a reinar, ele começou com 25 anos. Ele começou a reinar aqui, foi quando você se converteu. Quando você se converteu, você passou a reinar. A gente já falou isso várias vezes, tá? Está escrito lá em Apocalipse, né? E ele, né, nos constituiu para Deus. Jesus nos constituiu, ou seja, nos preparou para Deus como reis e sacerdotes. Então, quando você começou a reinar, quando você se converteu, você começou a reinar. Diz assim, ó, no Senhor Deus de Israel confiou. Ele confiou em Deus. Confiou em qualquer circunstância. A confiança dele não estava na situação, não estava no problema, não estava em alguém que pudesse dar uma força para ele. Não, ele confiou no Senhor, mas não foi um confiar de qualquer maneira, não. Ele confiou de tal maneira, confiou de certo modo que nunca houve ninguém antes dele e nem depois que confiasse em Deus da maneira que ele confiou. Olha, que ele superou todos os reis antes e os que veio depois no requisito confiança, até mais do que o Davi. Até mais do que o Davi, porque você vê que o Davi não teve tanta confiança assim, né? Que cometeu lá aquelas barbaridades lá que você já sabe. Mas esse Ezequias aqui, ele superou no requisito confiança. Ele confiou no Senhor de tal maneira que não houve nem antes e nem depois dele. Então, quer dizer, superou até o rei Davi no requisito confiança. Ele confiou no Senhor, que não houve reis em Judá, em Jerusalém, nem antes nem depois dele, confiasse em Deus da maneira que ele confiou. Então, o primeiro requisito aqui, ó, confiar no Senhor, mas confiar mesmo, tá? Como se descobriu que ele confiava tanto em Deus assim? Aqui no versículo 6 está o segundo requisito. Então, o primeiro é confiar, mas confiar de todo o seu coração, não colocar a confiança em nada, né? Se fazer as coisas naturais, mas toda a sua confiança está em Deus que fez os céus e a terra. E o segundo requisito aqui, ó, porque se achegou ao Senhor. Atenção ao segundo requisito aqui, se achegou. Então não fique esperando Deus chegar até você, qualquer dia desse Deus me abençoa. Não, se achegou, procurou se achegar, mas de tal maneira que não deixava de forma alguma, que é o terceiro requisito que está aqui, ó, ao Senhor, se achegou ao Senhor, vírgula, não se apartou de após ele e guardou, quarto requisito, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Atenção, Moisés era bem antes de Davi. Então repara que ele superou até o Davi, ele olhava lá para trás, antes do Davi, todos os mandamentos que Deus deu a Moisés. Então, 3 requisitos para você vencer esse problema que está aí na família, ou qualquer outro problema. Atenção, olha, primeiro requisito, confiou. O segundo requisito, se achegou, mas se achega mesmo. Se achega que nada impede de você ler a Bíblia, de você vir para a igreja, de você orar, de você ser uma pessoa
de oração, de consagração, se achegou de tal maneira e não se apartou, independente da circunstância, das ameaças, não se apartava de Deus, de maneira alguma, estava ligado com Deus 24 horas por dia. Por quê? Porque ele guardava os mandamentos que o Senhor Deus tinha dado para Moisés. Ele não se apartava da palavra de Deus, dos mandamentos que Deus tinha dado a Moisés. Por causa disso, assim foi o Senhor com ele para onde quer que saía, ou seja, para onde quer que ia o Senhor com ele. Onde quer que ele estava, o Senhor estava com ele. Por quê? Porque ele confiava em Deus, ele se achegou a Deus de tal maneira que não se apartou por razão nenhuma. Tem gente que fica se apartando aí de Deus, indo embora da igreja aí a troco de nada, porque o pastor orou para ela com a cara feia, ela já se aparta da palavra, já se desvia. Olha só aqui o terceiro e último requisito que vamos falar hoje, e o mais importante: assim foi o Senhor com ele para onde quer que ele saía, e se conduzia com prudência, ou seja, aonde que ele estava? Ele estava em casa, estava em outra cidade, estava passeando, trabalhando, estava na guerra. Ele estava sempre prudente, ou seja, atento, para não se desviar dos mandamentos que Deus tinha dado para Moisés. O olho dele, o olho do Ezequias que estava nos mandamentos de Moisés. É ali que ele se agarrou, é ali que ele se apegou. Atenção, é o mais importante que eu falei, vem agora. E se revoltou contra o rei da Síria e não a serviu. Meu irmão, ele se revoltou contra o rei da Síria e não o serviu. Por quê? Eu te explico aqui com duas palavrinhas. Preste atenção, é que o pai dele tinha feito acertos econômicos, nada diferente de hoje, tá? Tinha feito acerto diplomático lá, e não só o pai dele, mas o rei de outras nações também. A Síria era a maior potência da época, então todos os reis pagavam, né, tributos. Todos os reis pagavam tributos, né, para que a Síria não invadisse eles pagavam tributo, né, uma certa porcentagem lá, né, dos produtos internos, nada diferente de hoje, tá? Pagava lá para a Síria, como se pagasse para a Europa, para os Estados Unidos, se pagasse para a China, por tudo, porque são países que poderiam nos dominar, né? Então, ele se revoltou contra aquilo, né? Como ele começou a reinar, ele confiava tanto em Deus, ele se achegou tanto a Deus, né, que não se apartava de Deus, e ele via que com Deus ele vencia todas as batalhas, e ele falou assim: não, peraí, que negócio isso está errado, negócio de pagar tributo para a Síria, não vou pagar mais não, acabou esse negócio. Aí a Síria veio contra ele venceu os sírios, e os sírios então se aquietou lá pro lugar deles, ficou com medo de se achegar a ele, porque sabia que o braço de Deus era com ele. Então, meu irmão, o que eu estou querendo dizer com isso? Minha irmã, você que diz que está cheio de problema aí, pega essas três coisas. Primeiro, confia no Senhor. Segundo, se achega, mas se achega mesmo. Se achega com vontade, não fica aí pondo empecilho na frente, não, pondo barreira na frente, não. Se achega. Terceira coisa, não se aparta dele de forma alguma. Aconteça o que acontecer, ainda que você não vê resultado nenhum, saiba que ele está contigo. Não se afasta, não se aparta dele. Aonde quer que você for, ele vai estar com eles. Seja qualquer situação que você está vivendo, ele está com você. Não se aparta dele. E o último requisito aqui, para a gente parar, tá? A gente vai parar aqui agora por causa do horário. Atenção, o último requisito aqui, se revoltou contra se revoltou contra o rei da Síria, se revoltou contra aquele que oprimia e não serviu, ou seja, parou de pagar os tributos lá mensais, anuais para o rei da Síria. O que eu estou querendo dizer? Se revolta contra a situação que está te escravizando. O que é que está te escravizando aí? É a doença? É a prostituição? É o problema na família? É o problema com o filho? É o problema com o marido? O que é que está te escravizando? O que está te oprimindo aí? Se revolta.
se revolta contra essa situação. Você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, se levanta contra essa situação que está te oprimindo. Então a Síria oprimia as nações da época. Quando esse moço Ezequias começou a reinar, ele falou: não, que história é essa? Eu sou de Deus, eu pertenço a Deus, e nada, 1000 vezes nada, vai nos assolar, vai nos esfolar, vai nos explorar. Se revoltou contra o rei da Síria e acabou a mamata. Não serviu mais com os impostos, não. Por isso, Judá cresceu muito na época do rei Ezequias, porque esse homem se negou a servir a Síria, se revoltou, e o braço de Deus era com ele. Minha irmã, meu irmão, na hora que você se negar a servir esse mal que está aí na sua vida, a servir essa situação de miséria, de dívida, de pobreza aí, essa situação aí de tantas coisas ruins, na hora que você se revoltar contra isso, você pode ter certeza, Deus será com você, e essa coisa ruim não vai mais te escravizar, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. 4 requisitos que você tem que carregar com você. Confia em Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu espírito. Se achega a Ele de maneira que ninguém se achegou da maneira que você está se achegando. Nenhum crente, nenhum cristão aí da sua igreja está se achegando a Deus da maneira que você se achega. Terceiro requisito, não se aparta, não saia da igreja, não deixa o evangelho por nada. E o último requisito aqui: se revolta contra essa situação que está te escravizando, e você será uma bênção, não tenha dúvida disso, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Levante esse copo de água para o alto aí, vamos abençoar essa água agora, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Pai, na minha mão aqui está um copo de água, Pai. E na mão dessa pessoa também. Eu creio, meu Deus, que o Senhor há de colocar o teu poder nessa água, para que ela, tomando dessa água, ela venha ser purificada, limpada de todo e qualquer mal, Pai. Ela vai se revoltar daqui a pouco. Eu vou unir a minha fé com a dela, nós vamos se levantar contra esse mal que está assolando a família dela aí, e esse mal vai bater em retirada, em nome de Jesus. Com muito temor, toma desse remédio agora, em nome de Jesus. Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Pai, nós estamos diante do Senhor, acreditando na graça e no poder do Senhor, acreditando na palavra do Senhor. E nisso que nós ouvimos, e a tua palavra diz que a tua palavra tem poder de perdoar pecado. Se essa pessoa se apegou a essa palavra, ou está se apegando, eu tenho certeza, meu Deus, que esse mal não vai assolar mais ela, em nome de Jesus. E agora eu uno a minha fé com a fé dela, e nos levantamos contra essa Síria, contra esse problema que está escravizando ela, Pai, que está manipulando ela, que está manipulando a família dela, está tirando a paz dela, está tirando a paz dele. É esse demônio que está por detrás desse sofrimento, é esse demônio que está por detrás dessa separação, é esse demônio que está por detrás desse divórcio, que está levando essa família ao desespero. Esse homem que está aí conturbado, meu Deus, porque a esposa está deixando ele, a esposa está conturbada aí porque o esposo está deixando ela, essa incompatibilidade na família, essa divisão na família, essa separação da família. Eu digo, o espírito do diabo, você vai embora dessa casa, você vai embora dessa família. Eu não estou te pedindo, eu estou te mandando, eu estou te ordenando, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai sair agora. Pega o que é seu e bata em retirada, vai embora. Eu não estou te pedindo, estou mandando, pelo poder dessa palavra que ela recebeu. Essa palavra é o poder de Deus. Saia da vida dela, pega o que é seu, some, sai daí, demônio da doença, demônio da tristeza, demônio do divórcio, some, demônio da depressão, demônio que colocou essa confusão na mente aí, no cérebro dela, está aí com o cérebro tudo conturbado, meu Deus, em nome de Jesus, essa depressão maldita, eu digo depressão do diabo, sai da vida dessa pessoa, vai embora. Eu não estou te pedindo, eu estou te mandando, em nome de Jesus Cristo, todo mal, sai da vida dela, sai da casa dela, sai da família dela, bata em retirada, vai embora, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
E agora você pode começar a agradecer a Deus. Pai, nós te agradecemos, Pai, de todo o nosso coração, com a certeza que o Senhor ouviu a nossa oração e que a bênção do Senhor está sobre a vida dele, sobre a vida dela. A bênção do Senhor está sobre essa família, em nome do Senhor Jesus. Te louvamos e te agradecemos, na certeza, Pai, que o Senhor está trazendo a paz, que essa pessoa não vai mais servir a miséria, servir a dívida, servir o fracasso, servir a derrota. Ela se revoltou hoje contra esse mal e a bênção do Senhor está sobre ela, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E vamos para a volta da vitória, em nome de Jesus. Glórias ao Pai, glórias ao Filho e graças ao Espírito Santo. Nosso tempo aqui está indo embora, senão não vai dar tempo de falar mais as outras coisas, então não dá pra gente ver a música toda, né? Mas um pedacinho aí é só pra um gostinho aí na boca, em nome de Jesus, tá? Meus amigos, aqui é a Avenida Miro Atílio Peduzzi, número 535, aqui na 4ª Divisão, em Ribeirão Pires. Esse profeta aqui não tem ouro nem prata para te dar, não, mas o que eu tenho eu te dou, né? E eu tenho a palavra de Deus revelada no meu coração e eu quero te entregar ela. E essa palavra, você recebendo ela de bom grado, pode ter certeza, no mínimo, vai começar uma mudança na sua vida. Então, traz os doentes, traz os enfermos, traz o necessitado, o aflito, traz aquela pessoa que está com baixo astral, aquela pessoa que sofreu uma decepção na vida, que está aí com a doença crônica, nasceu desse jeito, ficou desse jeito. O poder de Deus, o poder da palavra de Deus vai esmiuça todo e qualquer mal em nome do Senhor Jesus Cristo, tá? Avenida Miro Atílio Peduzzi, número 535, aqui na 4ª Divisão, em Ribeirão Pires, e graças a Deus por isso. Deixa eu falar aqui rapidamente sobre o nosso ministério. O nosso ministério, ele está no mundo inteiro, qualquer país do mundo que você for, ou que alguém que você conhece for, chega lá, ligar o televisor, procurar nos canais, você vai encontrar o Show da Fé, o missionário R.R. Soares, pregando o Evangelho. Pregar quer dizer anunciar, ensinar. Isso é um mandamento que está lá em Marcos 16:15. Atenção, você que é cristão, minha igreja não faz isso. Faz você, meu irmão. Você não tem que sair da sua igreja para fazer isso, não. Isso é um mandamento. Leia lá Marcos 16:15, tá? Ide por todo mundo, pregai, quer dizer, ensinai o Evangelho a toda criatura. Você pode pedir perdão a Deus se você não está cumprindo esse mandamento. De repente você cumpre todo esse mandamento, mas isso aí você esqueceu, por isso que tua vida está aí nessa situação que está. O que você vai fazer? Você vai pedir perdão a Deus, Ele é bom, Ele perdoa, você não sabia disso, mas agora você sabe, então você vai lá, faz um compromisso com Deus, e todo mês você ajudar o Evangelho chegar em toda raça, língua e nação. E o melhor de tudo, já chega lá no idioma daquele determinado país. Tudo isso é um trabalho evangelístico de quem cumpre todos os mandamentos, quem cumpre esse mandamento também do Senhor Jesus Cristo, tá? Fixado aí no Facebook do Pastor Oswaldo está as contas da igreja, está também o WhatsApp da igreja. Você pode fazer um depósito numa dessas contas aí, ou aquelas que o missionário fala lá na televisão, tanto faz, tá? Mas dê preferência para essas que está aí no Facebook do Pastor Oswaldo, daí tá no slogan da igreja, aí está aí as contas, tá? Aí feito o depósito, você tira o retrato, uma
vez por mês, você coloca uma quantidade lá para ajudar nas missões, vai direto para as missões, tá? Você tira o retrato do depósito e envia desse WhatsApp aí que é para contabilidade. Se você opinar por um Pix, né, ou por uma transferência, a mesma coisa. Você fazendo a transferência, fazendo o Pix, terminou, você compartilha nesse WhatsApp daí, que é o WhatsApp da igreja, tá? E se você precisar do CNPJ, é o mesmo que o missionário fala lá na televisão. Não tem outro CNPJ para a Igreja Internacional da Graça de Deus, a não ser aquele lá que ele fala lá, 30.902, 803, barra 0001-00, Igreja Internacional da Graça de Deus, e se tu uma bênção, cumprindo todos os mandamentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa eu fazer uma oração agora para todos, porque a obrigação do profeta é essa, é orar para todas as pessoas, independente do seu credo religioso, tá? Deixa eu orar por todos agora, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. No término dessa mensagem que eu estou mandando para abençoar todas as famílias que não podem sair de casa ou que moram longe, eu peço ao Senhor que visita cada casa, visita cada família, cada pessoa, Pai, pessoa que está lá no hospital, talvez uma UTI ou em qualquer outra parte, visita essa pessoa agora com o teu poder, abençoe ela, Pai. Eu peço ao Senhor, o jovem dessa cidade chamada 4ª Divisão seja visitado pelo Senhor agora. Meu Deus, tem essa família uma importância na sociedade, eu não tenho influência nenhuma, Pai. Bora ela na melhor casa ou bora ela debaixo da ponte. Deus, toca em cada uma delas, porque o desejo do Senhor é que todos sejam salvos e vão ser em nome de Jesus. Com teu poder, eu abençoo todos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem, meus amigos, nós voltamos amanhã falando do amor, da vida sentimental. Deus abençoe a todos e tenham uma boa noite e até amanhã no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou da luz, amém. Sou da verdade, amém.